Que me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Quem disse isso foi Vinícius de Moraes há muitos anos atrás. E antes de me xingar, fica até o final do vídeo que eu vou te contar uma história. Eu não sei como foi a adolescência de vocês, mas a minha não foi nada fácil. Porque digamos que na minha infância eu era uma bebê muito linda. Mas na minha adolescência eu era um pouco estranha. Por quê? Só quem foi magricela, Olivia Palito, na infância, no Brasil, onde os homens e os meninos gostam de mulheres com curvas e coxas e bunda grande, sabe o que é ser uma Olivia Palito na adolescência? E eu era seca. Meu apelido, gente, era Na Capa. Meu nome é Natália Na Capa. Não é pra vocês rirem, eu sei que vocês já estão rindo, mas estão rindo com respeito, tá bom? O meu caso era o seguinte, eu não tinha, por exemplo, não tinha uma coxa aqui. Não existia essa coxa. Eu tinha canela, joelho e canela. Era canela, joelho e canela de novo. E eu tinha trauma por ser alta. E meninas e meninos, eu sofria muito. Que é a zoação, que era chamada de zoação. E pra completar, eu tinha 397 dentes. Veja aqui, meus dentes são grandes. Isso foram muitos anos de aparelho. Mas o maior trauma da minha vida era o meu sorriso. Por quê? Porque eu tinha muito dente. O meu pai é preto, minha mãe é branca. Eu tinha boca de branca com dente de preto. E aí deu ruim. E aí o que aconteceu? Eu tive que usar expansor, enfim. Então eu era uma menina muito judiada. Os meninos que ficavam, me davam uns beijinhos na época de adolescência, eles depois falavam que não tinham ficado comigo. Olha, eu não fiquei... Ah, você ficou falando? Não, porque eu era estranha. Eu tinha muito cabelo, eu sempre tive cabelo liso, era a única coisa que salvava em mim. Meu cabelo era bem liso e bem grande. E eles me chamavam de Primo It. Vocês lembram da família Addams, o Primo It? Vocês vão ficar me zoando depois desse vídeo, eu sei disso. Primo It, que eu tinha muito cabelo dessa cor aqui e eu era muito magricela. E eu era muito pobrezinha, gente. Eu ia pra escola de chinelo, então eu era mal arrumada. Só tinha cabelo e tinha o dente igual da Crococá. Quem assistiu aquela novela antiga chamada Uga Uga, se tiver eu vou deixar a foto aqui, ó, da Crococá. Eu tinha muito dente, era um dente aqui, era um zigue-zague de dente. Era dente, podia me chamar de tudo, menos de banguela. Enfim. E eu passei a minha adolescência sendo massacrada por todas as pessoas. Ninguém me olhava, sabe, com admiração. O que eu fui fazer? Eu fui amadurecer a minha massa cinzenta. Então eu gostava de andar com as pessoas que eram inteligentes. Eu nunca gostei de pessoas fúteis. Nunca. Até hoje eu não gosto. E eu tinha um sonho. Qual era o meu sonho? Ser bonita. Ficar bonita. Por quê? Para as pessoas me olharem diferente. E aí, conforme foi passando o tempo, eu consegui um emprego e comecei a trabalhar e consegui começar a comprar minhas coisinhas aos pouquinhos. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir ao meu pai, isso eu já tinha uns 15 anos, para colocar aparelho em mim. Porque eu mesma ia pagar as manutenções porque eu tinha muito trauma dos meus dentes. Meus dentes eram muito feios. Então, eu coloquei aparelho, e isso já foi um boom, né? Eu lembro que quando eu passava com as minhas amigas bonitas, tipo assim, eu era a amiga feia das amigas bonitas. Então, os meninos chegavam perto de mim, viravam meus amigos por causa das minhas amigas, não era por causa de mim, não. Eu nunca fui cobiçada na minha adolescência. E uma vez eu vi uma mulher muito linda saindo de um carro, e um cara que era muito cobiçado na minha cidade na época, ele atravessou a rua, né? E ele foi pegar ela, assim, encontrar com ela, tirou ela de dentro do carro, assim, com aquela maior gentileza. E eu lembro até a roupa que essa menina tava na época. E eu falei, cutuquei uma amiga minha e falei assim, tá vendo aquela mulher? E eu era bem estranha, tipo a Carrie é estranha. Então, um dia eu vou ser ela. Não tava querendo dizer do cara, que não tinha interesse, era uma diferença muito grande de idade também. E aí, ela olhou pra minha cara e começou a rir, porque eu era a desajeitada manda lembrança, né? Gente, eu vou ter que fazer parte 2. Parte 2 de Me Desculpem as Feias, mas beleza é fundamental. Eu vi aquele cara ajudando ela a descer do carro com aquela gentileza, o cara que era o mais cobiçado da cidade. E eu falei pra minha amiga assim, um dia eu vou ser aquela moça. Ela olhou pra mim toda desajeitada, né? Falou, aham, tá. Eu falei assim, vou sim. Eu vou ser a moça tapinha nas costas. Ela ainda falou assim, o que é tapinha nas costas? Tapinha nas costas é quando um homem passa com uma menina bonita e os amigos batem nas costas dele e falam assim, que gata, hein? Ela começou a rir, né? Tipo, totalmente incrédula. E eu trabalhava, gente, eu guardava meu dinheirinho pra comprar uma roupinha nova, enquanto as minhas amigas gastavam, podiam gastar, eu não podia, pra pagar a manutenção do meu aparelho, pra cuidar dos meus dentes, que eu falei assim, eu ainda vou ter um sorriso lindo, é o meu sonho, e eu tinha um dente muito feio. E a minha autoestima já elevou quando eu coloquei meu aparelho. E aí, mais ou menos com uns 20 anos, onde todas as outras meninas já estavam com um corpão de mulher, eu tava com o corpo de uma menininha assim dos
18 anos, com 23, 24 anos, eu tinha um corpinho de menina de 18 anos. E as meninas que eram muito bonitas, com 14, 15, já não estavam com um corpo tão bonito. E aí foi o meu boom. E, gente, é muito real como as pessoas te tratam diferente quando a sua aparência melhora. E eu não estou falando só dos homens, eu estou falando do mundo em geral. As pessoas, elas querem estar perto de você. As pessoas querem falar que conhecem você. Só que eu não mudei por dentro. Então eu lembro de todas as pessoas que eram gentis comigo antes. Eu lembro de todas as meninas que eram legais comigo antes. Eu lembro de todos os caras que eram legais comigo antes. Os caras que antes, que me beijavam, né, que me beijaram e que depois falaram que não me conheciam, ficavam atrás de mim. E eu lembro, parece que como se ele estivesse tratando de outras pessoas, mas era eu, sempre fui eu. Então, esse tempo que eu era bem estranha, eu trabalhei minha massa cinzenta, porque eu nunca gostei de ser fútil, sabe? Eu nunca gostei de gente fútil. Então eu comecei a trabalhar minha massa cinzenta e eu convivia muito com meninos. Os meninos, eles conversavam muito comigo. As meninas, elas me zoavam muito, assim. Os meninos que eu não tinha interesse, que não tinha interesse em mim, eles viravam meus amigos, porque eu era amiga feia das meninas bonitas. Então eles só queriam minha amizade mesmo. E qual que é a lição que eu falo disso? Realmente, gente, o mundo, ele é fútil. E as pessoas, você tem que trabalhar muito seu psicológico, porque senão você fica muito vendida para elogios rasos. Porque eu lembrava quem gostava de mim, da Natália que eu sou, e não da minha aparência, porque isso aqui é uma casca. Qualquer coisa, qualquer doença, qualquer coisa, isso acaba. Só que eu criei uma base naquela época que eu era estranha, para eu não ser uma pessoa arrogante. Depois que eu melhorei minha aparência. Hoje eu sou uma pessoa padrão, né? Eu sou considerada uma pessoa padrão. Eu não tô acima do meu peso, quer dizer, eu sempre quero estar uns 3, 4 quilos a menos, mas não tô acima do meu peso. Tenho um cabelo liso, tenho 1,70 m. Então, assim, eu sei, por isso que às vezes eu venho aqui e defendo, igual defendi as meninas na época da roupa de academia, que estão acima do peso, que estão assim, porque eu já estive em um lugar onde eu era muito humilhada por causa da minha aparência. Então, hoje eu sou uma pessoa padrão, mas nem sempre foi assim. E eu vejo muito, e eu fico muito irritada, e eu sempre saio a favor assim, de pessoas que eu sei que são pisadas e humilhadas. Eu não gosto, eu fico muito irritada quando eu vejo alguém sendo humilhada por causa da aparência ou por causa da condição financeira. Isso é uma coisa que me dói. E aqui na internet eu vejo muita hipocrisia, sabe? As pessoas, elas acham muito bonito falar certas coisas, mas na vida real, por exemplo, quando eu fiz o vídeo falando das roupas de academia, pra você ter empatia para com a colega e tal, eu fui achincalhada pelas mesmas pessoas que falam, se coloca no lugar do outro e tal, isso é uma hipocrisia. E o mundo, sim, o mundo trata melhor quando você tem uma aparência legal. Entendeu? Tem um lado ruim, tá? Você tá com aparência boa, você ser bonita, você chamar muita atenção, também tem um lado ruim, e eu vou fazer depois um vídeo falando sobre isso. Mas tudo é uma questão de escolha e também é um peso, né? Nada é 100%. Você não está no padrão, você vai sofrer, e se você está no padrão, você também vai sofrer. É uma faca de dois gumes, mas assim, realmente, para o mundo, beleza é fundamental. É fundamental. E quem fala o contrário é mentira. Você é tratada, sim, totalmente diferente. A sua essência é a mesma, mas as pessoas te enxergam completamente diferente. Quero saber quem já passou por esse tipo de situação nos comentários. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso.